Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 7 de outubro de 2017. Médium publica declarações do espírito da princesa Diana, parte 01. A princesa Diana morreu há 20 anos, em acidente automobilístico em túnel de Paris, França. Agora, voltou a falar. Pelo menos é o que garante o médium Ryukawa, líder espiritual da seita Rap Science, do Japão. Okawa garante ter conversado com o espírito de Diana no início deste mês. O conteúdo da entrevista já está em um livro. Você é a princesa Diana? Perguntou o médium no início do contato. Sim, respondeu o espírito. Abaixo alguns trechos da conversa espiritual sobre o acidente em Paris. Okawa, você, na verdade, morreu em um acidente em Paris 20 anos atrás. Diana, acidente de carro. Okawa, sim. Você se lembra da situação? Se sim, poderia falar sobre o acidente? Diana, houve um acidente de carro e eu fui levada a um hospital. Eu dormia, mas ainda estava viva. Sobre a rainha, talvez uma grande mãe. Mas ela é a última. A última luz da Inglaterra. Sobre a possibilidade de o filho William se tornar rei, receio que a Inglaterra experimente uma outra revolução. Assim, não posso imaginar que a família real exista para sempre. No começo, ele me amava. Mas depois do casamento ele não tinha amor verdadeiro porque a minha beleza era apenas um acessório. Sobre Kate Middleton, Catherine é muito boa comigo. Sinto isso. Sobre a morte, quando o médium diz que Diana é um fantasma, ela reagiu assim ou não? O céu, não. Não. Não gosto de fantasmas. Não. É um sonho, um pesadelo. Eu tenho um túmulo na Inglaterra, é claro, mas não vivo nesse túmulo. A Rap Science tem cerca de 12 milhões de membros no mundo, incluindo São Paulo, Brasil. A possibilidade de entrar em comunicação com os espíritos é uma bem doce consolação, que nos proporciona o meio de nos entretermos com os parentes e amigos que deixaram a Terra antes de nós. Comentário de Allan Kardec, na questão 935 de O Livro dos Espíritos. O espírito André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, diz-nos que quando a criatura humana se iniciou na produção do pensamento contínuo, o sonho foi a mola propulsora da mediunidade, porque durante os momentos de desprendimento do corpo físico, ela entrava em contato com entidades espirituais, cujos ensinamentos lhe serviam para ampliar a sua visão de mundo. A crença na imortalidade da alma e nas comunicações entre os vivos e os mortos é de todos os tempos. Encontramos nos mais antigos arquivos religiosos a prova disso, pois os anais de todas as nações e povos mostram que, desde épocas remotíssimas da história, a evocação dos espíritos era praticada por certos homens que tinham feito disso uma especialidade. O mais antigo código religioso que se conhece, os Vedas, aparecido milhares de anos antes de Jesus Cristo, afirma a existência dos espíritos e escolhia aqueles que eram aptos para serem iniciados nos mistérios. A iniciação comportava 3 graus, e eram 40 anos de noviciado e obediência passiva. Desde tempos imemoriais, o povo da China entrega-se à evocação dos espíritos avoengos.
pois, com o tempo e em consequência das guerras que forçaram parte da população hindu a emigrar, o segredo das evocações espalhou-se por toda a Ásia, encontrando-se ainda entre os egípcios e entre os hebreus, a tradição que veio da Índia. Apesar de Moisés proibir a evocação dos mortos, vemos Saul ir consultar a pitonisa de Endor. Além do mais, houve sempre investigadores que acabaram por instituir uma doutrina secreta a que chamaram Cabala. Na Grécia, a crença nas evocações era geral. Todos os templos possuíam mulheres chamadas pitonisas encarregadas de proferir oráculos, evocando os deuses, ciências ocultas. As síbilas romanas, evocando os mortos, interrogando os espíritos, eram continuamente consultadas pelos generais, e nenhuma empresa importante foi decidida sem receber previamente aviso dessas sacerdotisas. Em Roma sucedeu o mesmo que na Índia, no Egito e entre os hebreus, o privilégio de evocar os espíritos, primitivamente, reservado aos membros da classe sacerdotal espalhou-se, pouco a pouco, entre o povo e, segundo Tertuliano, os fenômenos espíritas se verificavam entre os antigos pelos mesmos meios que, hoje, entre nós aparecimento de sombras ou fantasmas, materialização, evocação da alma dos mortos. Proferiam-se oráculos, realizavam-se grande número de milagres, explicavam-se sonhos, espíritos mensageiros e demônios davam comunicações, praticavam-se magia e sortilégios. Durante a Idade Média, milhares de vítimas foram queimadas sem piedade, sob o nome de feiticeiros e mágicos, por terem evocado os espíritos Joana d'Arc, Giordano Bruno, etc. Apesar de todas as perseguições, a tradição conservou-se, é possível segui-la na história com os nomes de Paracelso, Cornelius Agripa, Swedenborg, Jacob Boehme, Martinez Pascali, Conde de Saint-Germain, Saint-Martin. Às vezes, as manifestações eram públicas, os possessos de Loudun, os convulsionários de Cevenas e os visionários do cemitério de Saint-Médard. Em todos os tempos, a evocação dos mortos foi praticada universalmente, é que todos esses fenômenos, na realidade, são tão velhos quanto o mundo. Pois, a mediunidade é uma condição natural da espécie humana. O fenômeno da mediunidade se patenteia em todas as épocas, às vezes, com um intenso brilho, outras, velado e obscurecido conforme o estado de alma dos povos. Situando a mediunidade em termos dos horizontes alcançados pela humanidade em cada etapa de seu desenvolvimento, J. Herculano Pires, valendo-se das pesquisas científicas de Bosano, Boni Murphy e outros, oferece-nos valiosas informações que são úteis de serem lembradas no seu livro Espírito e o Tempo. Afirma J. Herculano Pires que no horizonte tribal imperava o mediunismo primitivo. O mediunismo, na expressão de Emmanuel, designa a mediunidade em sua expressão natural. São as relações naturais entre o clã e o totem dentro do totemismo. Falam de uma força misteriosa que impregna ou imanta objetos e coisas, podendo atuar sobre as criaturas humanas. São as forças conhecidas pelos nomes polinésicos de Mana e Orenda. Essa força primitiva corresponde ao ectoplasma de Richet, a força ou substância mediúnica das experiências metapsíquicas, cuja ação foi estudada cientificamente por Crawford, professor de mecânica da Universidade Real de Belfast, na Irlanda. No horizonte agrícola, o animismo e culto aos ancestrais. Nessas primeiras formas sedentárias de vida social, o animismo tribal desenvolve-se no nível da racionalização, principalmente através da concepção fetichista da terra-mãe e céu-pai, que mais tarde dá origem à mitologia egípcia Osíris, Deus Pai, que fecunda Ísis, deusa terra, gerando o filho Horus. No horizonte civilizado, o mediunismo oracular.
O oráculo é às vezes a própria divindade, outras vezes a resposta dada às consultas, o santuário ou templo, o médium que atende aos consulentes, ou o local de consultas. Embora haja o médium, o oráculo, ou pitonisa, as mensagens são dadas de forma impessoal. No horizonte profético, o mediunismo bíblico. Esse horizonte caracteriza-se pelo mundo da individualização. O profeta apresenta-se como um indivíduo social, mediúnico e espiritual. Assim, dado o avanço de sua liberdade, surgem também os excessos e abusos que caracterizam o indivíduo grego-romano e o profeta hebraico. No horizonte espiritual, a mediunidade positiva. É nessa fase que se observa uma transcendência humana. A mediunidade torna-se um fato de observação e de estudo de todos os que se interessarem pelo problema. Observe que na Idade Média, o fenômeno mediúnico de possessão é sempre tomado como manifestação demoníaca ou sagrada. O homem, não tendo atingido o horizonte espiritual, não pode conceber que o espírito comunicante seja da sua mesma natureza. Kardec explica, em A Gênese, capítulo 1, porque o espiritismo só poderia surgir em meados do século XIX, depois de longa fermentação dos princípios cristãos da Idade Média e do desenvolvimento das ciências na Renascença. Escreveu o Espiritismo, tendo por objeto o estudo de um dos elementos constitutivos do universo, toca forçosamente na maioria das ciências. Só poderia, pois, aparecer, depois da elaboração delas. Nasceu pela força mesma das coisas, pela impossibilidade de tudo explicar-se apenas pelas leis da matéria. Esta foi a crônica do amanhecer de 7 de outubro, por Feijão.